pessoal, bem-vindos ao primeiro workshop da Hopeone com o tema Violência Intrafamiliar e Violência Doméstica. Eu sou a professora Andréa Galiza, sou pedagoga, psicopedagoga, advogada e espero contribuir bastante com vocês sobre esses temas tão atuais. Espero que vocês gostem. Nós vamos começar falando sobre a diferença da violência intrafamiliar e a violência doméstica. No que elas divergem? Por que elas são diferentes? A violência intrafamiliar é um problema de alta complexidade, uma vez que os agressores não são pessoas desconhecidas, mas adultas, pais, mães, membros da família extensa. Quem é essa família extensa? Os pais, os tios, avós, os responsáveis também, né, que ficam responsáveis por essas crianças. Às vezes, são responsáveis que estão ali atendendo e respondendo por essa criança. Essas pessoas, elas também são consideradas, no caso de violência, que fazem parte dessa violência intrafamiliar. Essas pessoas que mantêm com as crianças e adolescentes relações próximas e vínculos afetivos. Violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Por que a ação ou omissão? Porque omitir também é violência. Não é só o ato que eu tenho de fazer, é o ato que eu não tenho em ajudar um familiar que está passando por uma situação de violência, né? Então, pode ser cometido fora e dentro de casa, por algum membro da família. Então, ela não se resguarda apenas daquele espaço físico, não. Ela pode ser cometida em qualquer lugar. Quando a gente fala em intrafamiliar, a gente está apenas falando sobre as pessoas que estão envolvidas naquele processo, não é o espaço físico, certo? Falando agora um pouquinho sobre violência doméstica. A violência doméstica é a violência da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Ela fala bastante sobre isso, ela dá todos os nortes, ela orienta e ela foi criada exatamente para proteger. É a violência contra a mulher, né? Então, a violência contra a mulher, essa lei foi criada em 2006. Eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente, agora eu vou ser mais curtinha, só para vocês entenderem a diferença de violência intrafamiliar e violência doméstica. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, fala: configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero mulher que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E a violência doméstica ela se distingue da violência intrafamiliar por incluir outros membros de grupo. Por exemplo, além da função parental, no convívio doméstico eu estou convivendo com quem? Com empregadas, com agregados, pessoas que convivem naquele espaço, né? E que fazem parte daquela convivência diária. Então, assim, o marido da dona da casa agredir a empregada é uma violência doméstica, né? E ela abrange muito mais do que isso. As relações homoafetivas, uma mulher que bate na sua companheira, ela está atingindo a Lei Maria da Penha. Uma filha que bate numa mãe, ela está atingindo a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ela está fazendo isso com pela causa do gênero, pela situação do gênero, pela situação da vulnerabilidade da mãe. Porque, gente, tem mães depois de criança, né, que as filhas se tornam adultas, que não têm coragem, que realmente elas são submissas às filhas, e essa mãe e essa filha chega com violência contra a mãe não tem coragem de revidar. Tem mães que são muito submissas, tem mães que psicologicamente são muito afetadas, são muito frágeis, e elas não têm coragem de revidar, de levar para frente, de fazer alguma coisa. Às vezes quem tenta fazer essa denúncia até a gente da família, que obriga. Então, essa violência de mãe e filha, que a gente pensa que não da Lei Maria da Penha, faz parte da Lei Maria da Penha. Né? Essas agressões feitas de mulheres, entre mulheres, elas fazem parte. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E no mundo existe outros tipos de violência. Existe o racismo, existe a injúria racial, existe a homofobia, a violência de gênero contra a mulher, de gênero contra transexual, o bullying, o cyberbullying, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles. O bullying. O bullying, existe uma lei que fala sobre o bullying. Essa lei, ela visa orientar
projetos como escolares e tudo, para poder evitar. É uma lei preventiva, para que não ocorra o bullying. Essa lei, ela define o bullying como um ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação evidente por indivíduos ou grupos contra uma ou mais pessoas. No artigo 2º, ele fala que se considera o bullying quando há intimidação. Essa lei é conhecida como a lei da intimidação sistemática. O que é isso? Você intimidar sistematicamente aquela pessoa, criança ou adulto. Então, essa intimidação sistemática, ela se chama bullying, que é humilhação, discriminação, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, gente. Não é uma coisa ocasional, solta, não. E apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social, consciente e premeditado. Em outros termos, significa que todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta um grande número de vítimas no Brasil e no mundo, ela é chamada de bullying. Então, o termo em inglês bullying é derivado da palavra bully, tirano, brutal. Eu acho que vocês lembram que teve um tempo atrás, que teve uma situação que era um MC Gui, ele estava passeando na Disney e falaram que ele tinha cometido bullying, e falaram até em cyberbullying, nós vamos falar em seguida do cyberbullying, que ele tinha cometido bullying e tudo. Gente, ele não cometeu nem bullying, nem cyberbullying. O que aconteceu ali? Ah, tudo bem, ele constrangeu e tudo. Não foi bullying, porque bullying é o quê? É uma intimidação sistemática. Aquele menino nunca viu aquela menina. Ela nem fala a língua dele, ela não sabe nem o que ele estava falando. Ela pode até imaginar que poderia ser dela, né, e tudo, por ter constrangido. Naquele momento, não pode ser bullying. E muito menos cyberbullying, né? Por que não pode ser o cyberbullying de forma nenhuma? Porque o cyberbullying, ele é cometido através das redes sociais. Então, o cyberbullying, as práticas, as agressões organizadas, elas são através do quê? Da internet. Usa-se internet, usa os meios digitais, usa Facebook, Instagram, WhatsApp, meios digitais, tecnológicos, para poder se transformar num cyberbullying. Então, realmente é aquele constrangimento, é aquela ameaça, aquela coisa sistemática, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que tem que ser uma intimidação que ela é sistemática, ela não pode ser uma coisa esporádica. E a diferença de bullying para cyberbullying é exatamente isso. O bullying, ele acontece no sentido presencial, naquela convivência diária. O cyberbullying é quando essas coisas são jogadas na internet, que a gente vê muito isso hoje. E aí a gente já começaria a falar do quê? Dos cybercrimes, que acontecem muito hoje através do meio da internet que a gente vive. E acontece todo tipo de violência através dos cybercrimes, através da internet. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre injúria racial e racismo. As pessoas confundem muito o que é injúria racial e racismo. Vocês veem assim diariamente na televisão. Ah, fulaninho sofreu racismo, fulano sofreu racismo, e começa a se falar de várias situações que sofreu racismo. Ah, um jogador tal sofreu racismo, o ator tal sofreu racismo, e não foi racismo. Naquela situação é injúria racial. Injúria racial é quando a gente ofende a honra de alguém em relação valendo-se de quê? De raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa, idosa ou portadora de deficiência. Em relação a tudo isso, é injúria racial. A gente pensa que raça é só cor, não é, né? Religião, as pessoas falam muito da religião um do outro. Origem, uma pessoa tem origem diversas, indígena, ou é humilde, de todas as mais diversas origens que a gente escuta falar, a gente também vê muita injúria racial através disso, né? Quantas pessoas abominam o índio, queimam o índio, né? Então, tudo isso é injúria racial. A pessoa idosa, quando as pessoas não têm cuidado, e fica... Por isso que nós temos leis para poder prevenir, porque a pessoa idosa, ela também sofre muita injúria, né? O portador de deficiência também sofre muita injúria.
O crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos. Então, ela é discriminando toda a integridade de uma raça. Então, mas eu chego para você diretamente e digo. Eu não faço, você é isso, você é aquilo. É uma coisa direta. Eu simplesmente atinjo você diretamente. Eu atinjo você, eu ofendo a sua honra diretamente. Que é o que é diferente do racismo. Eu coloquei umas imagens aqui para a gente entender, eu acho que é uma coisa bem atual, que foi esse entregador que foi entregar alguma coisa nesse condomínio de luxo e foi super maltratado, né, pelo cliente. Ele sofreu injúria racial, né, de gênero, porque ele chamou ele de pobre e chamou ele de negro. Então ele sofreu aí uma injúria racial, quanto ele ser negro e quanto ele ser pobre. E graças a Deus houve toda uma história depois, né, social ao redor desse rapaz e hoje, graças a Deus, está muito bem. Mas isso é injúria racial, quando a gente atinge uma pessoa diretamente, quando a gente fere aquela pessoa diretamente. O racismo, ele é diferente. O racismo, ele consiste no preconceito, ele discrimina, quando o preconceito ele discrimina toda uma raça. Esses negros não prestam, esses índios, isso aqui, aquilo outro. Então, essas diferenças que a gente vê que é a injúria racial é quando eu ofendo diretamente e o racismo é quando eu ofendo toda aquela raça, todo aquele povo. As pessoas falam, os crentes isso, os católicos aquilo. Então é uma ofensa de toda uma comunidade, é uma ofensa de todo um gênero, é uma ofensa. Ele não está ofendendo a uma pessoa, ele está ofendendo a um grupo social. Quando se ofende ao grupo social, isso se chama racismo. Então a gente vê, o que a gente vê diariamente na mídia, que fala sobre racismo, geralmente não é racismo, é injúria racial. Vamos falar um pouquinho agora sobre o racismo institucional. O racismo institucional é uma manifestação de preconceito por parte de quê? Por parte de instituições públicas ou particulares, né? A gente sabe que a gente viu agora recentemente e a gente viu por várias vezes consecutivas esse problema acontecendo nos Estados Unidos com policiais, né? Que atingem os negros. Então, por que isso? Por que essa situação? É uma situação institucional. Lá eles já veem os negros de uma forma. Aqui no Brasil a gente tem racismo, mas nos Estados Unidos a gente vê de uma forma muito forte, é uma forma muito ampla esse racismo institucional, né? Isso é racismo, contra toda uma instituição de negros. Eles têm realmente pavor de negros. Então eles cometem esse tipo de injustiça, né? Como eu mostrei aqui embaixo, o marido saindo para trabalhar e a mulher, cuidado para você não ser preso por engano na volta. Ele estava saindo de paletó, gravata, né? Na verdade, mostra que é uma família que o marido é um executivo. Na outra, a gente mostra uma mãe colocando os livros na bolsa do filho para estudar, enquanto que o policial pega essa criança por ser negra e vai investigar o que tem dentro daquela bolsa. E aquele negro que já está, aquele preto, que já muitos não gostam de ser chamados de negro, apesar de nós termos essa mania cultural de chamar, eles se sentem muito ofendidos, muitos deles, eles preferem ser chamados de pretos, né? Então, isso esse racismo institucional, é quando a instituição, como um todo, pública ou privada, tem essa visão conceitual de forma indireta promove a exclusão ou preconceito racial, tá? E o racismo estrutural. O racismo estrutural ele é muito perigoso, né? Porque ele é de difícil percepção. Nós cometemos o racismo estrutural diariamente. E trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes que promove direta ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. Como podemos tomar duas situações que eu vou deixar como exemplo para poder a gente entender melhor. O acesso de pretos a colégios, a faculdades, a universidades, né, sempre foi muito pouco. A população sempre relaciona
o negro, a pobreza, a exclusão social. Isso é um racismo estrutural. Falas pejorativas que a gente incorpora ao nosso cotidiano diariamente, a gente fala sempre a mesma coisa. E aí tende a reforçar essa forma de racismo, visto que promove exclusão e preconceito mesmo que é indiretamente. Como, por exemplo, a gente tem mania de falar o quê? A coisa tá preta, né? Então eles fizeram um recadozinho falando a coisa não tá preta. Porque tudo, gente, nossa coisa tá preta. O mercado negro, então eles colocaram o mercado não é negro. O serviço mal feito é do preto, o serviço mal feito não é do preto. Amanhã é dia de branco. Que mania a gente fala? Por quê? Porque só o branco trabalha? Não, né? E a gente mania quando amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de branco, a gente vai trabalhar. Então o preto não trabalha, né? Então, não, amanhã não é. Denegrir não é legal. O que é denegrir? Tudo que a gente fala é denegrir, você vai denegrir isso, você está denegrindo. Denegrir é tornar mais negro, tornar escuro, escurecer. É a questão de reputação, difamar. E denegrir vem de negro, né? Então a gente não pensa, denegrir não é legal. Usar a palavra denegrir não é legal. Inveja branca não é do bem. Quando a gente fala, eu tô com inveja preta, porque é ruim. Inveja branca é do bem, né? Eu não sou tua nega. Não é engraçado. Então a gente tem que entender que coisas que a gente diz naturalmente, cotidianamente, são racistas. São racistas. Retire-o de seu vocabulário e aprenda a ter empatia. Essa é a palavra da vez sempre, gente. Empatia. Aqui tem umas imagenzinhas que mostram sobre o racismo estrutural. Você é uma negra bonita, tem traços finos. A gente pensa que está fazendo elogio, mas isso é racista. Você não é negra, você é moreninha. Existem muitas situações dessas, né? Eu tenho um exemplo pessoal sobre isso. Eu tenho uma filha, minha filha do meio, ela é negra. E a gente foi tomar umas vacinas e quando, no final, para preencher o cadastro dela e tudo, eu disse, a raça, qual é a sua cor? Eu sou morena. Eu disse, não, filha, você não é morena, você é preta. Não existe moreno, né? E claro que o negro tem tonalidades, mas a raça é uma só. Eu fiz, não, filha, sua cor é preta. E a gente sempre fica tentando estimular e entender que a cor é linda, que o cabelo é lindo, e a gente tem que deixar ele seguro, apesar de nós vivermos num mundo totalmente racista. E essa minha filha, ela sofreu de bullying em relação à raça, ela sofreu injúria racial e de certa forma quando ela era menor. Então, meio que às vezes ela tenta, né, como muitos negros no Brasil, e a gente tem que estar ao lado e se encarregar de fazer esse papel diário de não cometer esse racismo estrutural, de combater esse racismo institucional. Homofobia. O que é homofobia, gente? Nossa, a gente tem visto falar muito de homofobia ultimamente, né? É uma versão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito de algumas pessoas que algumas pessoas nutrem contra homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, também conhecidos como os LGBTs, né? Infelizmente, muitas pessoas continuam reproduzindo preconceito contra essas pessoas com orientações sexuais distintas. Esse preconceito afeta a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem de bullying. E na escola, quando a gente vê essa realidade na escola entre os adolescentes, ela se torna grande, gigantesca. E na escola, essa homofobia, ela é uma porcentagem enorme sofrida através do bullying. Né? Então, homofobia é o terceiro motivo mais recorrente de bullying, segundo essa pesquisa, principalmente no âmbito escolar. Então, isso tem que ser muito respeitado, muito conversado, tem que se tratar muito sobre empatia, porque tudo que a gente leva da escola, a gente leva para fora da escola. Quantas pessoas espancadas na rua a gente tem visto, temos visto isso cotidianamente, e é uma coisa que nós precisamos combater, a questão da homofobia, e a gente tem que trabalhar muito a empatia, né? Então, qual é a diferença agora? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de conflito e de violência. Conflito não é sinônimo de violência. Violentos podem ser os meios de resolução
ou dos atos que tentam expressar um conflito que não pode ser formulado ou explicitado. Então, o conflito faz parte da família, uma vez que existe uma dinâmica na família, composta por teias complexas de relações com seus membros, e essas teias estão presentes nessas teias o quê? Constantes desavenças. Quem é que não tem desavença? A gente tem desavença com um amigo, com, né, colégio, ou no ambiente escolar, no ambiente profissional. Na família a gente vai ter. A convivência que a gente tem com os nossos familiares, ela é muito maior, então vai existir essas desavenças, ou seja, no cotidiano das pessoas, as brigas familiares são uma realidade. A história de uma família é marcada por momentos de crescimento, de estagnação, de encontros, desencontros e de reconciliação. Os conflitos familiares, antes de ser conflitos de direito, são essencialmente efetivos, psicológicos, relacionais, antecedidos de sofrimento. Porque quando a gente tem esse tipo de conflito com pessoas da nossa família que envolve a afetividade, eles são sofridos. Existem esses momentos de sofrimento, ferem muito mais a gente do que com o desconhecido, do que quando é num ambiente institucional e por aí vai. E para a solução de conflitos familiares, faz necessário o diálogo e a escuta. Os familiares devem aprender a resolver seus problemas de modo a tirar lições proveitosas para suas vidas e não destruí-las. Às vezes é difícil você conseguir, né, organizar esse conflito, resolver esse conflito, e muitas vezes as pessoas se distanciam, maridos e mulheres se separam, existem distanciamentos afetivos, mas principalmente na família deve-se entender, deve-se compreender que tudo isso é motivo para resolver, para tomar tudo de modo proveitoso. Então, num universo complexo, um universo que a gente vive, né? Complexo, onde se encontram crianças, adolescentes, adultos, profissionais, familiares, indivíduos com lugares institucionais, referências culturais e valores distintos, os conflitos são inevitáveis. As pessoas são muito diferentes, gente. Cada lugar é uma cultura, cada país é uma cultura, cada estado, cada cidade é uma cultura, as pessoas têm culturas diferentes, têm gostos diferentes, e até os gostos diferentes viram conflitos, e quando eles não são bem resolvidos, você vê que muitos casais se separam, não, foi falta de compatibilidade de gênios, né? Então, não existe, a gente precisa saber entender e a lidar com essa incompatibilidade, né? Isso tudo tem que ser trabalhado. Os conflitos são essenciais ao ser humano e, se bem administrado, podem ocorrer crescimento. Então, isso é para qualquer lugar, tanto familiar, como institucional, no lugar que você trabalha, como no lugar, na instituição que você estuda. Esses conflitos vão existir sempre. Na convivência com seus amigos também vai existir tudo isso. E, na verdade, assim, os conflitos, eles são essenciais ao ser humano. Se bem administrados, eles podem promover conhecimento. E a violência é o resultado de um conflito mal ou não resolvido, onde chega-se às vias de fatos, agressões verbais ou físicas, podendo chegar até a morte um contra o outro, né? Então, isso que é a violência, é a gente não conseguir lidar com o conflito, é a gente não resolver aquele conflito ao ponto de chegar às vias de fatos. A violência, a agressão, isso sim é a violência. O conflito é aquele momento, aquelas diferenças que precisam ser lidadas diariamente, as vontades diferentes, os jeitos diferentes, o respeito, a empatia acima de tudo, né? Nós precisamos entender que tudo isso, que quando a gente fala de violência, a gente precisa estar ligado à empatia, a ser empáticos e ao respeito mútuo.